Ontem, na live do Felipe Neto, uma fã dele comentou que ela havia convencido o namorado dela, que é bolsominion, que é bolsonarista, a assistir junto com ela o Felipe Neto, o canal do Felipe Neto. E daí ele deu uma resposta, e eu quero assistir com vocês a resposta que ele deu e analisar um pouquinho aqui aquilo que ele falou e como isso se encaixa em muitos tópicos que a gente está abordando aqui nas últimas semanas, nos últimos anos, na verdade, né? Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia e também se inscreva no canal, lembrando-se de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Isso é muito importante mesmo. Então faça isso. Curta, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Então, vamos assistir aqui ao vídeo do Felipe Neto, né, o trechinho da live dele de ontem, no qual ele fala para sua fã com o namorado bolsominion. Assistam. Eu vou pôr aqui. Alguém continuar apoiando o Bolsonaro. Não é aceitável. Não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, dia 16 de maio de 2022, que alguém possa apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Não tem como. Então, por mais que agora o ranço dele vai ser eterno por mim, a única coisa que eu posso falar pra você é boa sorte. Que ele consiga, se ele for uma pessoa de mínimo caráter, que ele consiga se desvencilhar dessa teimosia, porque já virou teimosia, de querer apoiar um genocida, assassino, defensor de torturador, vagabundo, que não trabalha, que quebrou o país, que enterrou o país na lama, na miséria, que fez o salário mínimo ficar mais desvalorizado do que quando ele assumiu, que fez o poder de compra despencar, que disparou a inflação, que deixou o povo pobre. Ele precisa, no mínimo, concordar com esses pontos. No mínimo. É para começar o debate. Eu nem falei sobre devastação das terras indígenas, completa destruição da Amazônia, do Pantanal, entrega completa de tudo que o Brasil tem de valor natural. Eu não falei sobre milhões de coisas contra os direitos humanos que esse vagabundo desgraçado faz. Então, apoiar Bolsonaro hoje não tem mais nada a ver com política. Nada a ver. Ah, porque o Felipe Neto corta da vida dele pessoas por motivos de política. Claro que não. Claro que não. Se eu fosse cortar alguém da minha vida por motivo de política, eu cortaria se a pessoa votasse, sei lá, no Dória. Tenho pessoas que estão na minha vida, que estão em São Paulo, não sei o que, se o Dória se candidatar ali a governador de novo, não sei o que, vai votar no Dória. Eu vou cortar essa pessoa da minha vida? Lógico que não. Isso seria cortar alguém por motivos políticos. Em alguém que vota no PSDB. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje tem nada a ver com política. Tem nada a ver. É uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade, sem valor humano mesmo. Então não dá, não tem nada a ver com política. Dane-se a questão da política. Então, eu entendo completamente de onde vem essa fala do Felipe Neto, porque é uma posição que qualquer pessoa racional hoje no Brasil possivelmente adota, né? É de não compreender, é de não entender como hoje, 2022, tem alguém apoiando o Bolsonaro. De fato, é intrigante, é um enigma, é um mistério, e para mim, que trabalho com isso, que pesquiso esse assunto desde abril de 2018, com profundidade, todos os dias, que escrevi sobre isso, para mim ainda como é possível? Como é possível que você tenha pessoas que ainda apoiem esse genocida? Depois da pandemia, né? A pandemia foi uma catástrofe no Brasil, centenas de milhares de pessoas mortas, uma boa parte por causa do Bolsonaro, e realmente é intrigante. Só que a gente tem que desmembrar isso aqui, a gente tem que destrinchar um pouco isso aqui, porque na verdade o negócio é um pouquinho mais complicado do que isso. É mais simples a gente pensar, né, que é uma disputa entre civilização e barbárie. De fato, a gente pensa isso, a gente fala isso, e é isso. Mas se a gente parar para pensar, se a gente parar para observar como é o discurso dos bolsonaristas, aquilo que o Felipe Neto disse ali é exatamente o que eles pensam da gente. É exatamente o que eles pensam da gente. Se você trocar a fala do Felipe Neto e substituir Bolsonaro por Lula, por exemplo, ou pela esquerda, ou por comunismo, é exatamente a fala que os bolsonaristas têm sobre a oposição ao Bolsonaro. E eu vou insistir nesse ponto porque, para mim, é o fundamental. Se a gente não compreender isso, é muito difícil compreender o que se dá no Brasil e no mundo hoje. Porque a gente fala aqui dos valores das pessoas, do modo como as pessoas navegam a realidade, de qual é o conjunto simbólico que
que justifica a sua existência, que te dá um senso de pertencimento a algum grupo, que te dá um senso de identidade, de quem você é. E aqui eu vou ser obrigado a me fiar na pesquisa feita pela antropóloga Isabella Khalil. Ela escreveu um artigo, isso foi em 2018 que ela publicou esse texto, que se chama Quem são e no que acreditam os eleitores de Jair Bolsonaro. E nesse artigo que ela escreveu, é uma pesquisa qualitativa sobre quais são os perfis de bolsonaristas. E aqui a gente fala dos bolsonaristas raiz, aqueles que estavam indo de verde e amarelo nas manifestações pró-Bolsonaro, por fechamento do Congresso, contra o STF, ou seja, aqui a gente fala da base real do Bolsonaro. Não é aquele eleitor ocasional, não é aquela pessoa que foi na onda, não é aquela pessoa insatisfeita que de repente, vou votar nesse cara. Não, aqui a gente fala dos eleitores raiz do Bolsonaro, e eu suponho, né, não sei se tem uma pesquisa mais recente da Isabella Khalil ou de algum outro grupo sobre esse assunto, mas eu suponho que uma boa parte do que está nesse artigo em 2018 ainda vale para hoje, porque a gente fala aqui da ala radical bolsonarista. Aqui a gente fala dos extremistas que estão apoiando o Bolsonaro. E por que eles apoiam o Bolsonaro? Porque quando a gente para pensar, né, qual é a mensagem que eles propagam, por que eles acham que eles têm razão, por que eles acham que eles são os corretos, que eles são os bons e nós somos os maus, do mesmo modo como a gente pensa que eles são os maus, nós somos os bons, possivelmente, mas por que eles pensam isso? De onde parte o discurso deles? Aqui eu vou abrir um breve parênteses para falar de um documentário muito interessante chamado Um Homem Decente, que trabalha a partir dos diários do Heinrich Himmler. O Himmler, ele era o chefe da Gestapo na Alemanha nazista. Ele era o chefe da SS. E era um dos caras mais cruéis que você pode imaginar, né? Assim, é o cara que coordenou os Esquadrões da Morte, os chamados Einsatzgruppen, que eram os grupos de extermínio, né? Os Esquadrões da Morte dos nazistas que foram para o leste europeu fuzilando as pessoas, jogando em valas comuns, que foi o cara que coordenou, né? Que executou a solução final, o Holocausto. E a gente olha esse cara, ele é um monstro, ele é uma aberração, é um ser perverso, o demônio na Terra. Mas quando você vê os diários desse cara, do Himmler, ele se acha um homem decente, um cidadão de bem que está ajudando a Alemanha. Ele se acha alguém digno, que realmente está fazendo uma coisa boa. Então, quem opera nesse nível, né, do extremismo, de achar que vale, inclusive, matar inimigos políticos, né, adversários políticos se for necessário, quem opera nesse modo, eles pensam que tem razão, e eles pensam que estão certos, e eles pensam que eles são os bons. Um bolsonarista agora não pensa que o Bolsonaro é perverso, que, é um genocida, que é alguém que é contra direitos humanos. Bem, até acham, mas na verdade não são diferentes. Mas essas pessoas, elas acham que realmente estão no caminho certo. E aí que entra a questão dos valores, porque eles estão operando sob um guarda-chuva de ideias, de noções que, em grande parte, são anti-esquerda, ao temor de que há uma movimentação comunista no Brasil que pode levar uma ditadura comunista no país, então assim, há um temor em relação às esquerdas no geral, e não apenas a esquerda de fato comunista, mas também ao PT, a qualquer grupo que se opõe ao Bolsonaro, e há um discurso que em essência é anticorrupção, mas que é capaz de fazer uma manobra, que é capaz de fazer, um malabarismo e desconsiderar a corrupção do Bolsonaro. Mas isso está central em todos os grupos. Eu vou ler para vocês aqui, brevemente, né, quais são os perfis traçados pela Khalil. Ela diz o seguinte aqui: o grande guarda-chuva que unifica todos os grupos bolsonaristas é o tal cidadão de bem, que é a pessoa, né, o cidadão que defende a família, a tradição, a pátria, que é alguém que acha que é bondoso, né, e que respeita Deus e que nacionalista. Mas dentro desse grupo aqui, você tem os subgrupos, né, os perfis que vão se manifestando. Então no primeiro deles tem as pessoas de bem, que é esse guarda-chuva maior, né, que homens e mulheres de classe média, acima dos 35 anos, que possuem família e se preocupam com a segurança de seus filhos e, consequentemente, o futuro da nação. Não acreditam que a justiça com as próprias mãos possa ser a solução para o país, repudiam a violência entre os cidadãos e desejam que as instituições sejam fortalecidas. Este perfil comporta um amplo espectro de posições que variam desde a proposta de que a Polícia Federal deveria substituir o Supremo Tribunal Federal até aqueles que clamam pela volta da ditadura militar ou uma intervenção militar temporária e constitucional. O que eles repudiam, segundo a Khalil aqui na pesquisa dela, localizam na corrupção e na impunidade os maiores problemas do Brasil. Há referências também ao excesso de injustiça na sociedade e críticas ao sistema vigente na política brasileira. Expressam um sentimento de repulsa difuso ao desgoverno petista. A frase direitos humanos para humanos direitos serve de síntese para expressar que o Estado só age de maneira mais bruta e viola direitos daqueles que não são pessoas de bem. Esse grupo aqui é o central do bolsonarismo. É esse grupo que acha que eles são os bons cidadãos. No inglês se diz law-abiding citizen, o cidadão que respeita a lei. E essa é a régua moral que eles usam para julgar a sociedade.
E depois aos outros grupos, né? Eu vou só falar por cima aqui, não nos aprofundarmos em cada um, porque são vários grupos. Então, assim, segundo grupo, masculinidade viril. Armas para os civis fazerem justiça com as próprias mãos. Aqui você tem o bandido bom, bandido morto, né? O cara que acha que através da violência você vai controlar a violência. Talvez seja o perfil mais próximo do perfil do Bolsonaro. Aqui é o Bolsonaro falando, né? Depois, terceiro grupo, nerds, gamers, hackers e haters. A construção de um mito. Aqui fala de jovens que jogam jogos virtuais, jogos digitais, e nesse ambiente eles vão criando uma noção que é masculinista em grande parte. Você tem os haters, os trolls, e aqui eles odeiam progressistas, feministas, lésbicas, gays, e não querem no espaço dos games essas pessoas. O quarto grupo são os militares e ex-militares, que são integrantes das Forças Armadas, tanto no Exército, Polícia Militar, e que acham que a questão de segurança pública é a central no Brasil, que foi negligenciado nos governos de esquerda. O quinto grupo são as femininas e bolsogatas, mulheres empoderadas para além do mimimi. E aqui são mulheres de direita, geralmente esposas de bolsonaristas, possivelmente, suponho aqui, né? Mães ou sem filhos, e que rejeitam o discurso, as pautas feministas. Elas acham que isso aqui leva a uma desconstrução da sociedade, da família, e aí elas são mulheres independentes, mas sem seguir uma pauta de esquerda progressista ou feminista. O sexto grupo são as mães de direita, por uma escola sem ideologia de gênero, que são mães que se preocupam com a formação educacional dos seus filhos e não querem uma, entre aspas, doutrinação ideológica nas escolas. Por exemplo, socar goela abaixo de seus filhos, né, como se isso acontecesse, pautas LGBTQ+, ou pautas feministas, ou pautas progressistas nas escolas. O sétimo grupo são os homossexuais conservadores. Homem é homem, não importa se é gay ou hétero. E aqui é um grupo pequeno de homossexuais, de gays, que apoiam Bolsonaro porque eles acham que, mesmo sendo gays, tem que manter um padrão ali de comportamento que não dê muita pinta. E são contra os movimentos LGBTQ+, ou seja, eles acham que os movimentos pegam pesado demais na tinta aí. O oitavo grupo são etnias de direita, também um grupo pequeno, né, minorias perseguidas historicamente, como negros, indígenas, mulheres, orientais, imigrantes, que buscam autonomia política, mas no interior de valores conservadores. E eles são contra o tal, entre aspas, vitimismo das pautas identitárias. O nono grupo são os estudantes pela liberdade, voto rebelde contra a doutrinação marxista. E aqui são alunos do ensino médio ou do ensino superior que acham que há uma agenda marxista, uma agenda comunista nas escolas, e aí eles repudiam isso e acham que são isolados por causa disso e tentam se espelhar no Bolsonaro como resistência a esse fenômeno. O décimo grupo são os periféricos de direita, os pobres que desejam o Estado mínimo. São pessoas, né, de comunidades, ou pessoas mais pobres que acham que podem vencer na vida por mérito próprio. É aquela pessoa que foi inculcada com o mito da meritocracia, e embora não sejam contra políticas sociais, como Bolsa Família, por exemplo, eles são contra cotas, por exemplo, ou contra alguns tipos de benefícios, entre aspas, privilégios para minorias. O 11º grupo são os meritocratas, o antipetismo dos liberais que venceram pelo próprio mérito. E aqui você tem, basicamente, o MBL, né? Então, assim, um grupo que apoia o Bolsonaro, que nem sempre concorda 100% com as pautas do bolsonarismo, mas que se alinharam ao Bolsonaro por causa da pauta de direita. Então, assim, esse é um grupo que eu imagino que tenha se desvinculado em grande parte e migrou para o Moro, migrou para o Sérgio Moro. Depois, o 12º grupo são os influenciadores digitais, liberais conservadores, salvando o Brasil de se tornar uma Venezuela. Aqui você tem, em grande parte, também os liberais, né, MBL e afiliados, e alguns conservadores que ainda estão apoiando o Bolsonaro, e alguns que já debandaram também, como o Nando Moura. O Nando Moura é esse influenciador prototípico, querendo salvar o Brasil da invasão comunista, tomada comunista. E depois tem dois grupos religiosos. O 13º, que são os líderes religiosos, a defesa da família contra o kit gay e outros pecados, e aí são pastores ou líderes religiosos, né, padres de direita, que acreditam que o Bolsonaro pode levar uma agenda mais religiosa, né, de valores conservadores, tradicionais, e que repudiam ideologia de gênero, o kit gay, a tal destruição da família também. E o 14º grupo, que são os fiéis religiosos, cristãos pela família tradicional, e que nem sempre concordam também com muito do discurso beligerante do Bolsonaro, mas que apoiam com base também na família tradicional e nesses líderes religiosos. O 15º grupo são os monarquistas, o retorno a um passado glorioso. E aí é assim, aquela aberração brasileira, né, de achar que seria possível retornar ao Estado imperial no Brasil, né? E eles apoiam o Bolsonaro porque tem a questão militarista, tem a questão de valores da pátria também, e viam nele como uma saída nesse sentido. E o último grupo apresentado pela Kalil, o 16º grupo, que são os isentos. Política não se discute, que é o isentão, né? A pessoa que ela é antipetista e ela defende Bolsonaro porque vai nesse sentido de confronto à esquerda, e eles não são muito
politizados, não tendem a falar muito sobre política, mas se veem isolados também na família, ou entre amigos, ou no seu grupo. Então aqui são vários perfis, 16 perfis, eu acho que apenas 2 aqui que de fato se deslocaram desse cenário traçado pela Kalil, que são os meritocratas ali, os liberais, né, mais clássicos, que apoiaram o Bolsonaro, depois se descolaram e foram para o Moro, e alguns influenciadores também debandaram e foram para outro sentido. Mas eu vou pôr para vocês aqui o link desse artigo para que vocês possam ler, porque é muito interessante e isso nos ajuda a compreender como se dá a mentalidade deles. E daí entra na questão do confronto, né, de você tentar convencer um bolsonarista a deixar de ser bolsonarista, que é a ideia do Felipe Neto, né, de que, bem, se a pessoa ainda apoia, sinto muito, não tem conversa. E de fato não tem conversa, porque eles vivem numa bolha. Eu vou ler uma outra reportagem aqui, um trechinho de outra reportagem da Kalil, que ela deu para o Valor Econômico, se não me engano. Esses apoiadores do Bolsonaro se identificam com alguma bandeira conservadora específica, que ideias ou pautas eles têm em comum? E daí responde a Kalil. Para explicar esse perfil, é interessante fazer um paralelo com outro grupo que passamos a estudar recentemente, os terraplanistas. Eles não confiam na ciência, nas instituições. Acham que estão sendo enganados, vivem numa espécie de niilismo, não só político, mas em diferentes esferas. Daí a pergunta, né? Como a pesquisa passou de conservadores a olhar para os terraplanistas? Responde a Kalil. A questão da terra plana diz muito sobre a descrença em instituições e em teorias que até alguns anos atrás ninguém imaginava desacreditar. Há um encadeamento de descrenças. Nossos estudos etnográficos sobre os terraplanistas surgem no contexto dos conservadores. Eleitores de Bolsonaro, em entrevistas conosco, justificavam suas opiniões com base em teorias conspiratórias. Percebemos um imbricamento entre fake news e teorias conspiratórias. À medida que nos aprofundamos nessa escuta, identificamos um pano de fundo de ideias de conspiração, não só na política. O que acontece é que essas pessoas, né, quem está apoiando o Bolsonaro hoje, não apenas se a pessoa é perversa, porque de fato às vezes é, mas nem sempre. O que acontece é que ela não tem acesso, ou quando tem acesso, ela não aceita a informação que não vem da sua bolha. Ela está fechada numa bolha de radicalização, de extremismo, e tudo que vem fora daquilo não tem valor. Então assim, se por acaso chegar esse vídeo do Felipe Neto para essa bolha bolsonarista, eles não vão estar abertos a ouvir o que Felipe Neto tem para falar, porque aquilo ali não tem valor para ela cognitivo. Aqui a gente fala de um mecanismo mental nosso, psicológico nosso, que se chama viés de confirmação, que é um bloqueio que a gente tem, todos nós, que nos leva a aceitar informações que estão de acordo com aquilo que a gente acredita já, e não aceitar ou ignorar aquilo que está em desacordo. Então vamos supor que você tenha um grupo extremista, bolsonarista, e venha uma informação falando de corrupção no governo Bolsonaro, e venha da Folha de São Paulo. Para essa pessoa que é apoiadora do Bolsonaro, o que vem da Folha de São Paulo não tem valor nenhum, porque a Folha de São Paulo é comunista, a Foice de São Paulo. Então ele já classifica aquela informação, aquela fonte de informação, como contaminada e não tem valor. Então ele não aceita a informação. Ele ouve a informação ou não ouve a informação, e se ouvir, se recusa a aceitá-la. Isso se dá nas mais distintas esferas. O que acontece é que quando você tem um grupo extremista, ele não está disposto a ouvir o outro lado, ele não está aberto ao diálogo. O espaço de convencimento se dá para aqueles que são moderados. O espaço de convencimento são para aqueles que são indecisos. Quem já está radicalizado, ele só vai deixar a bolha de radicalização, muitas vezes por esforço próprio, muitas vezes por frustração própria. Vamos supor que você tem um grupo fanatizado, político, e alguém resolve discordar daquilo. E fala assim, será que é isso mesmo? Será que não tem uma outra interpretação para isso? E aí, quando ele for hostilizado pelo grupo, ele vai parar e pensar, mas, gente, fiz uma pergunta totalmente legítima, por que estão me atacando? Daí, pouco a pouco, ele vai se afastando daquele grupo e percebendo como era um grupo radicalizado. Quem é extremista não está aberto ao diálogo. Então, esses grupos extremistas bolsonaristas, eles simplesmente não aceitam nenhuma informação contraditória. E é justamente assim que opera a radicalização política. É fechando você num espaço onde não há possibilidade de outras interpretações, outras visões, outros discursos, outras fontes que não sejam aquelas que estão em acordo com aquilo que você acredita. Bem, eu quero saber o que você pensa sobre essa fala do Felipe Neto no começo aqui. Ele é revoltado, indignado e com razão. O que você pensa sobre essa fala e como você vê esse perfil? Se você conhece algum bolsonarista, como você vê esse processo de radicalização dessa pessoa? Se é possível dialogar com a pessoa, se é possível você mostrar as provas, evidências contrárias para ela e ela mudar de opinião. É impossível, porque ela está fechada. Ela está radicalizada já, e isso vale para qualquer outro grupo radicalizado. Vale para radicais religiosos, políticos, seitas das mais diversas, porque é como opera. E opera reforçando a mensagem e reforçando a unidade do grupo. É um senso de identidade. Se você confronta as ideias da pessoa, é como se você estivesse atacando quem ela é. E aí não tem diálogo. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais.
Tchau. Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.